Relativamente às questões do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a quem cumprimento, por um lado, enfim, a questão do papel do fundo, não é? No que diz respeito à venda do novo banco, não é? De facto, o Fundo de Resolução era o titular das ações, mas ficaram, digamos assim, parqueadas no Fundo de Resolução, mas, e é no seu balanço que se reflete a valorização, ou enfim, o valor dessa participação, mas quem tinha aplicado a medida de resolução foi o Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. E, portanto, o que a lei dizia nessa altura, e diz ainda também, é que a Autoridade Nacional de Resolução é que promove a venda. Bom, e, portanto, no fundo, quer dizer que, enfim, foram as equipas do Banco de Portugal que fizeram os contactos, organizaram o processo, na altura também com o Dr. Sérgio Monteiro, que foi designado para essa função, e depois, quando se chega, digamos, à fase em que as negociações estão consolidadas, o Banco de Portugal delibera emitir uma determinação ao Fundo de Resolução para que proceda à venda àquele comprador que foi selecionado nestas e nestas condições. Portanto, era só, digamos, explicar isso. Depois, enfim, relativamente àquela questão evocando a frase de ontem do Presidente do Conselho de Administração Executivo que enfim, havia um legado mau, velho e ilegal. Eu já referi a isso, quer dizer, pois que era mau, não há dúvida absolutamente nenhuma, enfim, os factos demonstram-no. A antiguidade aqui quer dizer que havia muitos imóveis que estavam já há imenso tempo sem ser vendidos, porque realmente a carteira do novo banco, isso é um facto, não só era desproporcional, quer dizer, era muito maior que a dos outros nessa parte, como era, digamos, de pior qualidade. Isso está demonstrado e foi dito. Enfim, a questão da ilegalidade não sei exatamente o que é que se pretende, se era precisamente por esse decurso do prazo, imagino que fosse isso. Os bancos têm um dever de 2 em 2 anos de, enfim, obter prorrogações, mas não sei se as prorrogações da parte do Banco de Portugal estavam obtidas ou não, porque não podem ter eternamente imóveis em carteira, visto que não é essa a sua função. Quanto à questão dos critérios que o Fundo de Resolução segue, bom, eu diria que na aprovação das operações, ou na apreciação, melhor dizendo, das operações, o primeiro de todos é maximizar o valor dos ativos que estão em causa, o que depende, evidentemente, das circunstâncias. E nas vendas, nós temos de avaliar qual é o número de investidores contactados, enfim, como é que o processo está a ser estruturado, qual é a equidade, se há equidade no acesso à informação da parte dos diferentes investidores, porque isso também é muito importante, às vezes o essencial está nos detalhes, não é? E depois se seleciona realmente a proposta mais vantajosa e, enfim, isto nas vendas. Nas reestruturações, por exemplo, tem de se avaliar se são esgotadas as garantias, se não estão, e fazer a tal comparação com o cenário alternativo, que é de saber, bom, se nós agora não fizermos aqui nada, o que é que acontece? E eu acho que já disse isso aqui, mas volto a chamar a atenção. Se não, por vezes, visto que isto não é um exercício absolutamente linear, quer dizer, às vezes não aprovar uma venda pode não ser suficiente para que o mecanismo de capitalização
não se ressinta negativamente. E porquê? Se o auditor disser, olhem, vocês tinham aqui no balanço um conjunto de ativos, vamos falar nos imóveis, por exemplo, com este valor. Agora fizeram uma oferta no mercado, enfim, só aparece este. Portanto, eu acho que vamos ter de ir ao auditor, fazer aqui uma imparidade, porque o diferencial está-se a ver que está sobreavaliado. Nesse caso, a imparidade vai afetar os resultados, vai contar para a chamada do CCA e ficamos lá com o ativo à mesma. Agora, há uma coisa que eu queria deixar absolutamente claro. E isto intercepta um bocadinho com a questão que a Sra. Deputada Mariana Mortágua colocou. É assim, não há pressão de desembaraço de NPLs que prescinda de um processo sério e sólido de venda dos ativos. Quer dizer, isso é que não acontece, não pode, nem acontece. Evidentemente ou seja, mal seria que, porque realmente há uma conveniência, digamos, dos supervisores, enfim, do banco, em que as coisas não fossem feitas de acordo com os procedimentos que devem ser observados, para que uma venda destas tenha de sentido, porque realmente, com carteiras destas de imóveis, temos de ser claros, não se pode andar a vender, enfim, 100 a 100, não é? E, aliás, nada garantindo que fosse mais sério, porque muitas vezes, em certo tipo de operações, a coisa é mais complicada. Portanto, isto aqui são grandes operadores sobre os quais podemos ter todas as reticências, mas o que é facto é que são os grandes operadores dos mercados na NPL e que operam com os outros bancos portugueses em todo o continente e portanto, isso gostava de falar. Mas ainda em relação a uma pergunta que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira tinha colocado, eu também gostava de dizer isso. Esta questão do tratamento dos juros, não é? É uma questão, de facto, que estamos a analisar. Lá está, as auditorias trazem sempre... estamos a analisá-la. Pelo que já vimos, não parece de todo que tenha dimensão para afetar o valor das chamadas, não é, em si, mas seja como for, seja como for, tem de ser rigorosamente ponderado, e é isso que estamos a fazer. Agora, a crescer as tarefas que temos mais esta, que é olhar para, digamos, os problemas, digamos, que detectou a Deloitte relativamente ao novo banco e que agora temos de trabalhar sobre eles. Não sei se respondi às suas perguntas, mas...